Você já se perguntou por que Deus, lá em Gênesis, no início de tudo, disse assim: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança? Porque Deus disse: façamos o homem, e não faço o homem. Passa a impressão de que ele estava acompanhado, né? Passa a impressão de que ele tinha alguém, né? Ah, mas é o Espírito Santo de Deus, né? Você pode pensar. Será que era só o Espírito Santo de Deus que estava ali presente? Porque o texto diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Correto. Mas o texto traz mais uma revelação pra gente. E para isso a gente vai ter que ir lá no texto de João. João 1,14, se eu não me engano. E ele diz assim: e o verbo se tornou carne. Vamos usar uma tradução. E a tradução, ela é uma das melhores, se não a melhor, tá? A tradução da Bíblia de Jerusalém, tá bom? E na tradução da Bíblia de Jerusalém, traz exatamente assim: e o verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como de um filho único, vindo do Pai. O interessante é que ele fala que essa tradução lá traz assim: ele armou a sua tenda. Ele armou a sua tenda. Quem armou a tenda? Quem é o verbo? Algumas traduções traz verbo, outras traduções traz a palavra, tá? É a mesma coisa. Palavra e verbo seria a mesma coisa. Quem armou a sua tenda entre os homens? Em outras traduções vai estar assim: e ele se fez carne e habitou entre os homens. É uma forma mais simples de se entender, né? Então, quem habitou entre os homens? Quem se fez carne? Não era carne, mas se fez carne e habitou entre os homens. O Senhor Jesus. E essa tradução da Bíblia de Jerusalém, ela traz: armou a sua tenda, né? E habitou entre os homens. Por quê? Porque a morada de Jesus, ela não foi fixa aqui na terra, né? Jesus, ele morreu com 33 anos. Ele se batiza com 30, né? Então, o teu período ali de evangelizar e tal, né? Foi depois que ele se batizou e morreu 3 anos, né? Mas ele viveu na terra 33 anos, né? Então, essa tradução de Jerusalém, ela traz essa questão de armou a sua tenda, ele tabernaculou, né, entre os homens, entre nós, por isso, porque foi algo temporário, né? E depois ele ascende ao Pai, né? Então, quem estava presente com Deus na criação, né? Então, esse texto, ele traz essa claridade para nós, né? Se você buscar na tua Bíblia, às vezes você não vai ter a tradução de Jerusalém, mas você vai ter uma outra tradução. Ela vai trazer: e o verbo se fez carne e o verbo habitou entre os homens. Ou o verbo se tornou a palavra e a palavra habitou entre os homens. Então, tanto faz dessas duas traduções, você já vai ter a visão, a clareza de que alguém se fez carne, o verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre os homens. Então, quem que criou carne, osso e veio habitar entre os homens? Jesus, né? E o texto, ele começa da mesma maneira lá de Gênesis: no princípio, né? Se você for pegar João 1:1, vou na minha colinha: no princípio era o verbo, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois a gente pode até entrar nessa questão do era Deus.
nessa tradução de Jerusalém, que é muito interessante esse conceito também, tá? Do era Deus. Então, voltando aqui ao nosso assunto. Então, ele começa igual Gênesis. No princípio era o verbo, e também traz esse mesmo conceito de no princípio. Então, você liga uma coisa com a outra. Porque a palavra de Deus, ela é muito isso. Você lê um texto, automaticamente você já lembra daquele outro texto e os dois se conectam, sabe? Então, é bem interessante. Então, resumindo, no princípio era a palavra estava com Deus. Quem é a palavra? Jesus. Então, voltamos a Gênesis. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, por que façamos? Porque quem estava presente? A palavra. Quem era a palavra? Jesus. Então, nós temos ali, no momento da criação, Deus, o Espírito Santo pairando sobre as águas, que era o poder, o vento, o sopro. E nós temos quem? Jesus. Porque ele era a palavra, que por meio dele tudo foi feito. Tudo foi feito por ele, para ele. Que é um conceito também muito interessante que a gente pode analisar também em outros vídeos. Então, a Bíblia de Jerusalém é a que mais se aproxima do original, tá? Porque se trouxe para nossa língua, então se perde, né, um pouco. Só que ela é mais rica, né? Ela é até poética. Ela é a que mais se aprofundou em deixar ainda as raízes, né, hebraicas, e se preocupou com isso, em não tirar a identidade quando se traduz. Então, por isso que, se você for buscar aí no Google, a que é mais... a que mais se aproxima realmente, né, do que é uma tradução, ela realmente séria, que se preocupou, né, em não se mudar palavras, em trazer realmente o mais puro do puro, né, do hebraico, do grego, né, porque foram as traduções que foram escritas, né, ali a palavra de Deus. Então, é a Bíblia de Jerusalém, né? Então, se você gostou, dá o coraçãozinho, se inscreve, né? Ajuda o canal a crescer, né? Porque conhecimento nunca é demais. E isso é a única coisa que a gente leva, é o conhecimento. Isso é a única coisa que ninguém tira de você, é o conhecimento. Cheguei aqui no meu destino, bora trabalhar. E é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus.